Quero falar com você hoje sobre caráter transformado. Diga assim, caráter transformado. E antes de eu continuar, eu já ouvi várias vezes pastores falando que carisma sem caráter é catástrofe. Diga assim, carisma sem caráter é catástrofe. Numa frase minha, vários pastores falam sobre isso. E o que é carisma? É uma habilidade de conquistar pessoas, uma habilidade, é um dom que você tem. Talvez o dom da oratória, talvez o dom de ganhar dinheiro, o dom talvez de conquistar pessoas. Se eu tiver tudo isso e não tiver caráter, a minha vida possivelmente pode ser uma catástrofe. Você sabe de história de grandes homens de Deus que estavam com ministérios gigantescos, igrejas poderosas, e de uma hora para outra, a casa cai, porque tinha todo um carisma, tinha toda uma composição de dons, mas não tinha um caráter, então tornou-se uma casa insustentável. Antes de eu começar a ler a palavra de Deus, eu quero contar uma história para você. Essa história é intitulada A Mais Bela Flor. Diz que no norte da China tinha um príncipe que tinha que se casar para poder assumir a dinastia do seu pai. Então ele convocou várias moças para poder se candidatarem para poder ser as futuras imperatrizes lá da China. E dizem que quando ele estava conversando com sua equipe para poder espalhar notícias, mais ou menos aquela história parecida da Rainha Esther, tinha uma senhora que era zeladora lá do palácio, e ela ouviu essa história. Ela chega em casa muito intrigada, ela fala para a filha dela, uma moça jovem, bonita, fala, olha, o príncipe hoje comunicou que vai ter um tipo de convocação para quem que ele vai escolher para ser a imperatriz aqui do norte da China. E quando aquela senhora falou aquilo, a filha dela falou o seguinte, eu quero ir. A mãe falou o seguinte, não, mas que isso, para com isso. Lá vão ter tantas princesas com vestidos belos, bonitas, perfumadas. Você, filha, a gente não tem condições para comprar um vestido bom para você. A moça fala, não, mas eu amo tanto o príncipe que eu quero ir para lá. Enfim, ela insiste tanto. Um mês depois, ela está no palácio com várias outras concorrentes à função de imperatriz da China. E naquela ocasião, o príncipe conhece todas elas e ele fala o seguinte, olha, eu vou dar para vocês uma semente. E daqui 6 meses vocês me voltem. Quem trouxer a flor mais bela, essa será a imperatriz da China. E aí, todas as moças saem e elas plantam e regam aquela semente. E aquela moça, a filha daquela como fosse uma servente geral, depois de 3 meses ela percebeu que aquela semente não brotava. E ela fica em crise, ela fica triste, ela fica tão decepcionada. Mas ela fala o seguinte, olha, tudo bem, mãe, eu tentei tanto, eu coloquei todos os fertilizantes, a água, a terra necessária, não nasceu nada, mas eu vou voltar lá pela última vez para poder ver o príncipe, onde ele se casar. E quando volta, 6 meses após, estavam todas aquelas mesmas moças arrumadas, vestidos longos, cabelos feitos, perfumadas, e elas traziam aquelas rosas tão lindas, tão floridas. E aquela mocinha estava lá com um vestido simples, e ela estava triste, cabisbaixa, com seu jarrinho, só areia. E aí, naquela composição, o príncipe olha todas, sauda todas com educação, sente o aroma das flores, chama a sua equipe e fala o seguinte, olha, a minha esposa é aquela moça do jarro que não nasceu nada. Quando comunica aquilo, todo mundo fica pasmo. Mas por quê? Como? Ele falou que era a rosa mais linda. Ele falou o seguinte, olha, todas as sementes que eu dei eram estéreis. Só essa moça foi capaz de realmente entender a importância da honestidade. Entenda comigo algo, que o caráter, ele tem multifacetas. Ele pode ser apresentado de várias maneiras. Nessa historinha aqui a gente observa um caráter no que diz respeito à honestidade. Eu sou o que eu sou, eu entrego o que eu entrego sem jeitinho brasileiro, sem
manobras erradas para poder entregar isso. Isso fala de caráter. Agora, meus irmãos, ainda na introdução, nós somos pessoas que estamos em execução. Nós somos obras inacabadas. Diga assim, você, fala porque está do seu lado, você é uma obra em construção. Então, nós estamos passando por transformação espiritual todos os dias, até que o caráter de Cristo seja formado em nós. Isso vai durar quando? Até Jesus voltar ou até a gente partir. Então, todos os dias, o Odson está sendo transformado numa área, sendo aperfeiçoado numa área. Então, isso é importante a gente entender de modo geral. Agora, veja no telão comigo, antes da gente ler a palavra, diga assim comigo, caráter é aquilo que eu sou quando ninguém está me vendo. Caráter é aquilo que eu sou nas madrugadas, quando no apagar das luzes ninguém sabe que eu estou ali fazendo. Minha esposa não sabe, meu marido não sabe, meu pai não sabe. Isso é caráter. Certa vez um amigo me falou que um amigo dele casado, lá de Fortaleza, um cara muito top, ele com a esposa muito bem sucedido, então a esposa ia viajar pela madrugada. E aí ele se despede da esposa, a esposa pega um táxi naquele tempo e vai para o aeroporto de Fortaleza. Chegando lá, o voo foi cancelado. Então ela espera, então ela retorna no começo da manhã, lá pela metade da manhã, ela volta para casa. Quando ela chega em casa, ela encontra quem? A amiga na cama com o marido dela. O que é caráter? É aquilo que eu sou quando a minha esposa não está por perto. Eu falei para algumas pessoas, eu trabalhei numa empresa que eu viajava o Brasil antes de vir para cá, fui para vários estados. Várias vezes eu tive que estar em hotel sozinho, nos corredores de hotel, passava com executivos, homens e mulheres, e lá eu nunca permiti que o diabo me enganasse, porque talvez eu podia trair a Andresa, ele nem sabia, eu estava em Brasília, estava em São Paulo, estava no Rio, estava em Belém, estava em Manaus, sozinho no hotel, ninguém me conhecia, mas eu sabia que caráter não é aquilo que eu faço só quando eu sou supervisionado pela minha esposa, mas aquilo que eu sou, independente dela estar comigo ou não. Quem está me entendendo aqui? Outro conceito sobre caráter. Caráter é definido como um conjunto de atitudes inerentes a uma pessoa que formula a sua modalidade, a sua moralidade, melhor dizendo. Caráter é a composição mental que essa pessoa tem e reage a determinados eventos. Vou parar por aqui, vou continuar daqui a pouquinho o conceito. Olha só, é uma composição mental de como a pessoa reage a determinadas situações. Certa feita, uma família muito preciosa, e esse casal tinha alguns filhos, e aí essa esposa se apaixona por alguém e trai o marido. E o marido, olha só, caráter, composição mental, como eu reajo a eventos. O marido agora se revolta com a esposa, e agora sai de casa, fica junto com a secretária dele, que é da idade das filhas, no outro apartamento agora. Depois ele falou o seguinte, não, só fiz isso porque ela fez comigo. Caráter é como eu reajo a determinados eventos. O outro errou, ok, se eu tenho um caráter, você errou, é você e Deus. O meu caráter, a minha índole espiritual não me permite retribuir a você o que você fez. Quem está me entendendo aqui? Continuando o conceito aí, caráter trata-se de um complexo sistema composto por nossas virtudes a respeito daquilo que a gente entende como algo certo e como algo errado. Mas, meus irmãos, Deus é especialista em transformar caráter, em mudar comportamentos, em restaurar o indivíduo. É interessante, quando eu vejo na Bíblia, a gente observa vários personagens bíblicos que Deus mudou até o nome deles. Jacó, Israel. Abraão, Sarai, Sara, Saulo, perseguidor, Paulo, Simão quer dizer frágil, Pedro, pedra. Então Deus mudava até o nome do sujeito, para dar uma certa conotação de que Deus é especialista em mudar as nossas atitudes. Agora, quando a gente entende isso, a gente começa a perceber que a transformação do caráter do homem tem tudo a ver com situações internas. Então, só vai ser mudado o meu externo. O que é meu externo? Se eu sou uma pessoa que fala o palavrão, que fala o mal dos outros, que sou extremamente
crítico, que sou extremamente apontador do efeito do outro. Isso é mudado do lado de fora, quando primeiro é mudado do lado de dentro. Então diga assim, caráter começa pelo lado de dentro. Agora, interessante que Deus ele é especialista em mudar o caráter das pessoas. Nós precisamos entender que nosso caráter precisa ser transformado. E a linha mestra de transformação nossa tem a ver com o nosso caráter. Eu quero falar para você agora na mensagem, vamos entrar na mensagem agora. Eu vou abordar hoje 2 pontos com vocês e cada ponto vai ter alguns subpontos. Tá? O primeiro ponto é o caráter transformado através de hábitos salutares. Diga assim, o caráter, leia, é salutares. Por exemplo, é necessário, gente, ter determinação, disposição e força de vontade. Se eu preciso mudar meu caráter, eu não posso terceirizar somente para Deus. Deus muda, mas existe uma coparticipação do homem. Eu falava há pouco tempo aqui no Tadel que a palavra cooperação, que Paulo usa muito no Novo Testamento, quer dizer, o prefixo co fala de operar junto com alguém. Então, o Espírito Santo, de alguma forma, ele nos tem como parceiros nesse processo de transformação. Então, se eu sou um marido irritado, Deus me transforma meu caráter, sim, mas eu preciso querer mudar. Preciso entender que eu preciso ser uma pessoa diferente. Então, olha só, a satisfação, melhor dizendo, a santificação, ela deve ocorrer, gente, dia após dia. Nós precisamos adquirir hábitos e caráteres para que a gente possa mudar a nossa vida. Agora, interessante que as mudanças, elas não acontecem muitas vezes sem dor. Eu já fiz alguns processos em algumas clínicas que doía demais. Eu falava, meu Deus do céu, ai, que dor. Quer dizer, para passar por uma mudança exige o que? Dor. E o que é dor muitas vezes? É que gera em mim um incômodo, mexe comigo, me confronta, traz de mim o quê? Alguma urgência de mudança. Agora, interessante que isso também não acontece sem esforço. Da mesma forma que, por exemplo, às vezes para a gente emagrecer, ou para ter uma certa aparência física melhor, existe esforço de quê? De alimentação. Exige esforço de academia. De quê? Alguém falou aqui? De quê? Força física, né? Então, assim, existe esforço. É só que estou confirmando, né? Então, existe esforço da nossa parte. Agora, olha só, vamos estar lendo aqui a palavra de Deus. Veja comigo no telão. O que Paulo vai dizer aos irmãos de Colossos, capítulo 1, versículo 28 e 29. Estamos falando sobre alguns hábitos interessantes, ok? E fala o seguinte: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Observe, Paulo diz, olha, eu ensino com a minha equipe, eu apresento a palavra, nós realmente nos dispomos a abrir as sagradas letras, nós mostramos as verdades bíblicas, para quê? Para que todo homem seja perfeito. Continua o versículo aqui comigo. Para isso é que eu também me fadigo, diga assim, afadigo, esforçando-me o máximo, segundo a sua eficácia que opera em Cristo. Então, olha só, para se ter hábitos bons, para se ter uma vida transformada, Paulo fala o seguinte, olha, eu me afadigo em ensinar a vocês. Ele fala, olha, eu me esforço ao máximo. Então, irmãos, não existe mudança de hábitos se não existe esforço nosso. O problema nosso é que muitas vezes a gente começa a terceirizar. E essa terceirização acontece em 2 esferas. Tudo é Deus e tudo é o diabo. E eu não faço nada. Está amarrado. É o diabo. E sou eu. Deus é culpado. Não tem nada a ver com isso. Então a gente tem que assumir essa responsabilidade de que é preciso um esforço da nossa parte. Agora, falando sobre hábitos transformados, hábitos salutares, eu quero apresentar para vocês 3 tipos de hábitos só, tá bom? Primeiro hábito é ter um devocional diário. Diga assim, ter devocional diário. Nós falamos aqui na igreja uma sigla muito, muito antiga, eu era criança, chamada TSD. O que é isso? Tempo
a sós com Deus. Meus irmãos, o domingo, ele é ótimo, ele é maravilhoso, ele é top estar aqui todo mundo junto. Mas eu preciso ser igreja quando eu sair daqui do prédio. Quando eu chegar na minha casa hoje lá para umas 10h30, 11 horas, que eu fechar a porta do meu apartamento, eu sou igreja. Então, para isso é importante o que eu ter hábitos de ter o meu devocional. Veja comigo, por gentileza, Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, o que acontece? Que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Um texto clássico incentivando o quê? Um devocional diário. Entra no teu... Esse quarto aqui não é literalmente o quarto onde eu durmo. O quarto fala de quê? De um local apropriado. Pode ser a sua sala, pode ser uma varanda, pode ser uma sacada, pode ser um estúdio, pode ser, enfim, talvez a cozinha. Um local que você vai entrar com Deus. Quando eu tenho esse devocional, o meu caráter é transformado. Isso é um hábito salutar importante. Amém, queridos? Outro versículo para poder reforçar esse ponto, Mateus 6,33. O que é que diz? Buscai, pois, o quê? E todas acrescentadas. Então, olha só, é preciso buscar Deus em primeiro lugar. Gente, interessante, Deus, ele nunca vai aceitar o segundo lugar. Aliás, segundo lugar na vida é quase nada. Você, por exemplo, se você conversar, se a gente for falar sobre futebol, geralmente a gente vai lembrar de quem é campeão. Copa tal, campeão tal, ano tal, quem ganhou, seleção tal. Nós talvez nunca lembramos de quem fica em segundo lugar. Por quê? Porque a vida exige o quê? Primazia. Deus não é diferente. Ou ele está em primeiro lugar, ou ele não vai aceitar nunca o segundo lugar. Diga assim, Cristo está em primeiro lugar. O segundo hábito salutar que eu quero falar com você nessa noite é o hábito de falar sempre a verdade. Gente, falar a verdade não é fácil às vezes. É difícil. Mas olha só, essa historinha que eu contei no começo aqui, daquela flor mais bela, foi uma moça que decidiu falar a verdade. E ela teve sucesso com isso. Veja comigo, por favor, Efésios capítulo 4, 25, vai dizer o seguinte: por isso, deixando a mentira, olha só, fale cada um com o seu próximo a verdade, porque somos membros uns dos outros. O que Paulo ensina à igreja de Éfeso? Gente, deixa a mentira de lado. Um hábito fundamental para um cristão que tem um caráter de Deus é sempre falar a verdade. Sempre falar a verdade. Obrigado, querido. Então, olha só, não existem meias verdades. Irmãos, meias verdades são mentiras inteiras. A verdade, ela é verdade e acabou-se. Quero contar a história para você. Diz que tem um irmãozinho que chamou o pastor. Falou assim, pastor, eu quero contar algo para você. Pastor, quando eu estava no mundo, eu tinha muito problema com roubo. Então, pastor, eu vim para Jesus agora, mas eu ainda estou de vez em quando caindo. Então, pastor, eu quero falar para você que eu roubei uma corda. Aí o pastor, uma corda, irmão? É uma corda, aquela corda mesmo de animal do interior. Aí só que ele esqueceu de falar que na ponta da corda está amarrado um boi. Então a gente só conta o quê? Meias verdades. Diga assim, meias verdades são mentiras inteiras. Então, gente, a verdade ela não pode ser, ela não é um pouquinho, ela é inteira. Então muitas vezes a gente conta parte das coisas. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Olha, o que eu já vi na minha caminhada nesses 38 anos de idade. Muitas mães, quando vão chegar, mulheres casadas, vão chegar para o marido para contar as coisas sobre os filhos, elas contam mais ou menos como aconteceu. Eu entendo que elas contam mais ou menos porque muitas vezes os maridos não têm estrutura para poder ouvir. Calma, vamos resolver com paciência. Então, por não ter estrutura, elas contam meias verdades, só para dar um relance de como é que foi a coisa, para poder resolver sozinho. Então, homens casados, e quem vai casar ainda, aprenda a ter estrutura para ouvir a verdade toda. Mulheres, tenham
a coragem de falar a verdade toda, porque verdades, meias verdades são mentiras inteiras. Veja o que Paulo ensinou em 1 Coríntios 15, 33, ele disse que não vos enganeis, as más conversações corrompem o que, gente? Os bons costumes. Se eu fico titubeando naquilo que eu falo, isso vai corromper o meu costume, a minha maneira de ser, o meu caráter. Então eu preciso ser verácil naquilo que eu falo. Amém, gente? Terceiro ponto sobre esse hábito, terceiro hábito salutar para um caráter de um cristão verdadeiro, são boas amizades. Existe uma frase aí no mundo que diz que, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Eu acho muito legal que essa frase, ela é uma frase mundana, no entanto, que tem um certo embasamento bíblico. Veja comigo o que Salomão ensina em Provérbios 13, 20. Olha só que texto forte, gente. Olha o que ele diz aqui, Provérbios 13, 20. Quem anda com o sábio será o quê? Mas o companheiro dos insensatos se torna o quê? Diga assim, se torna mal. Então, olha só, um hábito salutar de um cristão que ama Jesus. Ele vai prezar por amizades verdadeiras. E aqui, isso aqui é muito forte, porque tem um escritor americano chamado Jim Rohn. Ele fala que nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos. Aí eu te pergunto nessa noite, com quem você convive? Com quem você tira horas e horas na semana? Com quem que você leva para estar à mesa? Você será, segundo esse grande escritor americano, a média das 5 pessoas. Pega os 5 melhores amigos, gera uma média. Se um é 2, 3, 10, soma tudinho, divide por 5, gerou uma média. É isso que nós somos. Agora, interessante, muitos a gente já conhece, que estavam na igreja e hoje estão no mundo. Por causa de quê? De amizades ruins. Alguém conhece pessoas assim? Você lembra? Estavam servindo a Deus na comunidade cristã, amando as pessoas, cheio da unção do Espírito Santo, de uma hora para outra, some. Acontece muito com os jovens, inclusive isso. Porque as amizades, ao invés de eu trazer quem está precisando de Jesus, eu trazer para o seio da igreja, eu sou influenciado por maus amizades, e essa pessoa me leva para o mundo. Então a gente tem que entender que boas amizades, isso é fundamental. Amém, queridos? Segundo ponto, veja comigo no telão. Nosso caráter é transformado através de um discipulado eficaz. Isso aqui é muito forte. Por que eu coloquei esse ponto aqui? Eu nunca falei sobre discipulado, até onde eu lembro, no culto de domingo na igreja. Mas eu quero falar hoje. Nós entendemos que o discipulado ele é extremamente bíblico. E ele é um dos pontos que nós mais prezamos na Paz Church. Primeiro, só para você entender, não é obrigatório ninguém ser discipulado. Ninguém é obrigado a discipular, ninguém é obrigado a ser discipulado. Não existe obrigatoriedade aqui. Mas existe um princípio bíblico que nós entendemos que quem quer e quem pode ser, quando você tem acesso a um bom discipulado, você é muito abençoado. Porque, gente, nós não conseguimos mudar nosso caráter sozinho. Olha só, isso aqui é algo muito forte, a gente não consegue mudar. Você precisa de ajuda. Nós precisamos mudar de acordo com as atitudes que nós temos dentro de nós através de um bom discipulado. Então, o evangelho ele traz mudança de vida, de mente, de comportamento, de caráter. E olha só, e o discipulado vai te ajudar em alguns pontos que eu quero elencar nessa noite, 5 pontos somente. O primeiro ponto é, o discipulado eficaz precisa de quê? De confissão. Toda vez que você for ser discipulado por alguém, você aprender a confessar os seus pecados a Deus e às pessoas, é um instrumento de cura. Olha só o que diz Provérbios 28, 13. Diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e a deixa, alcançará o que, gente? Misericórdia. Se eu encubro o meu pecado para Deus ou para o meu mentor espiritual, a Bíblia diz que jamais, o que quer dizer isso? Nunca, em hipótese alguma, impossível essa pessoa de ter uma prosperidade. Olha que coisa forte. Então, eu gosto muito de uma frase que o pastor Sabá Liberal fala, só abrindo um parênteses, o pastor Sabá vai estar conosco aqui na nossa primeira conferência de inteligência financeira. Diga assim, conferência
de inteligência financeira, sábado, dia 30 agora de março, e 31 aqui vai ser top demais. Mas quando ele fala sobre discipulado, ele diz que nós temos que ser o crente torneira velha. O que é torneira velha? Se você é do interior, você lembra que naquele tempo, acho que hoje ainda tem muitas torneirinhas de plástico. Alguém lembra aqui de plástico? Que a gente apertava e depois ela começa a abrir e fica pingando. A gente vai lá, fecha um pouquinho, ela continua derramando. Então ele fala, o crente tem que ser torneira velha. Não esconde nada, abre. Ele fala, não pode ser creme dental. Quando está secando a tuba de pasta, a gente aperta, né? Lá em casa eu aperto, faço assim, para sair tudo. Aperta, para sair um pouquinho, pronto, agora posso jogar fora. Então nós temos que ser torneira velha, abrir. É preciso confessar para que a gente possa ser o quê? Abençoado. Tem um texto muito clássico que a gente utiliza no ato de confessar pecado. Tiago 5,16 diz que confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Então, confessar pecado é bíblico, gente. Para que eu confesso? Para que eu possa ser o quê? Curado. Diga assim, para ser curado. Então, observe, quando eu confesso meus pecados para Deus, eu sou perdoado na visão de Tiago. Ele me perdoa os meus pecados. No entanto, quando eu confesso para o meu mentor espiritual, para o meu discipulador, a Bíblia diz que eu sou o quê? Curado. Então, o vertical, o confessar vertical, vai trazer para mim perdão. O confessar horizontal traz para mim o quê? Cura no meu caráter. Segundo ponto, o discipulado eficaz precisa de submissão e humildade. Gente, é preciso humildade para se deixar tratar. É preciso submissão para que a gente possa dar o direito a alguém que esteja sobre nós, nos orientando, nos abençoando, nos ensinando, nos mostrando o caminho. Então isso aqui é algo muito forte, porque, veja comigo Tiago 4,6, não vai estar no telão aí, tá bom? Eu quero que você abra a sua Bíblia, então ligue o seu celular aí, Tiago 4,6. Esse texto aqui, o pastor Lucas, que fundou a nossa igreja no Brasil em 1976, lá em Santarém, ele usava muito esse versículo aqui. E eu vou explicar para você daqui a pouquinho como é que ele usava essa ilustração. Então, se você quiser acompanhar comigo o Tiago 4,6, o Tiago vai dizer que antes ele dá maior graça pelo que diz. Diga assim, Deus, fala comigo, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Diga assim, eu não sou soberbo. Diga assim, bata no peito, diga assim, eu sou humilde pela misericórdia de Deus. Pastor Lucas usava esse versículo, e só para você entender, em Santarém, onde começou a nossa igreja, nós temos lá, temos ainda, como fosse um estaleiro, onde são feitos em barcos. Só para você ter uma noção, nós temos hoje, a última vez que eu soube, nós tínhamos 80 barcos espalhados na Amazônia do Pará e também o estado do Amazonas, enfim. Esses barcos para poder atender os ribeirinhos, etc. Então, lá, eu era criança, mas eu lembro que aqueles barcos de ferro eram produzidos no estaleiro, então eles tinham que descer daquele tipo de hangar, um prédio. Eles desciam por trilho. Então, tinha um trilho de ferro, colocava um tipo de carrinho, alguma coisa, colocava muita graxa. Então, o pastor Lucas falava o seguinte, que Deus coloca a graxa na vida de quem é humilde, colocava muita graxa, aí então alguém ia liberando aqueles cabos de ferro muito forte, liberando um tipo de botão, para que aquele barco fosse descendo de pouquinho até chegar no rio Tapajós. Então o pastor Lucas falava o seguinte, que Deus coloca a graça no trilho de quem é humilde, e quem é soberbo, Deus coloca areia. Se você colocar areia naqueles trilhos, irmãos, era tão interessante, você lembra, pastora Angélica? Que antes deles colocarem as graxas para descer os barcos, eles limpavam, eles varriam, não é isso? Varriam, deixavam só o ferro. Limpava tudo, colocar essa graxa para poder descer aquele barco. Então, olha só, o Tiago vai dizer que Deus resiste o Odson quando o Odson é soberbo. Quando o Odson é humilde, e ele fala que ele dá graça, ele libera o favor dele, ele libera as bênçãos dele, quando eu demonstro o quê? Humildade. Isso aqui é muito forte, porque
Pensa bem. Se Deus libera sobre mim bênçãos, que eu sou humilde, já pensou ter resistência de Deus? Pensa comigo agora. Você saber que você não está debaixo de uma autoridade espiritual, e você saber que Deus está fazendo oposição a você. Então, a graça não é liberada quando eu não estou debaixo dessa humildade. Isso aqui é algo muito importante. Terceiro ponto, o discipulado eficaz, ele precisa de confrontação. Diga assim, o discipulado eficaz precisa de confrontação. Para quem é discipulador, para quem é pastor, para quem é líder de life, para quem é líder de ministério dessa igreja, você sabe que muitas vezes a gente fica um pouco com medo. Muitas vezes a gente tem um pouco de vergonha. Muitas vezes a gente é desencorajado a confrontar alguém em amor. Alguém já passou por isso? Não? Está passando por isso ainda hoje? Isso faz parte. Poxa, por que eu tenho que falar aquilo para alguém? Meu Deus, eu não gosto de fazer isso. Mas o discipulado eficaz, ele vai gerar sempre um confronto. Olha só o que o texto fala, o texto de Provérbios 27, versículo 5, versículo 6. Olha que coisa forte. O texto diz que melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Já viu aquela pessoa que fala o seguinte: eu te amo, mas não fala a verdade. Repreensão aqui no hebraico fala de confronto, fala de ademoestação, de ensino, de mostrar a verdade. Ele vai continuar no versículo 6, leais são as feridas feitas pelo que ama. Olha só, continua o texto, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Irmãos, deixa eu falar algo aqui para você. O Odson, eu amo muito mais feedbacks de mudança do que elogio. De verdade, olha aqui para mim de verdade. Se você nunca me elogiar, eu estou muito bem comigo mesmo. Mas eu amo quando vocês me dão feedback. E muitos já me deram feedback aqui de coisas que não são legais. Eu as ouço. Algumas eu acho que eu estou certo, eu não vou mudar. Outras eu falo, caramba, realmente tenho que ceder um pouquinho porque tenho que mudar. Mas, olha só, no confronto você precisa amar mais os feedbacks de mudança do que os elogios. Tem gente que ama demais tapinha nas costas. Tapinha nas costas, eu já estudei muito corporativo, já trabalhei no mundo corporativo, e fala que é muito importante a gente elogiar. Concordo com isso. Mas muitas vezes a gente cria nas organizações pessoas dependentes de elogio. Toda hora, se não bater palminha, se não bater aqui no ombro, a pessoa fica, ninguém olha para mim. Ninguém me dá gás. Olha só, nós precisamos saber que o confronto muitas vezes dói, mas é aquilo que eu preciso para mudar, para que eu preciso para poder dar a volta por cima. E às vezes o confronto acontece no dia a dia. Conta a história do pastor David Show, que morreu agora, acho que ano passado. Ele foi o pastor da maior igreja do mundo. E disse que, acho que foi ele que conta essa história, que ele era muito jovem ainda, já era pastor em Seul, na Coreia do Sul. E aí, eu acho que o culto era domingo pela manhã, e estava uma manhã chuvosa. E aí diz que a mãe dele chama ele, a sogra, né? Tinha que ser sogra, meu Deus do céu, eu queria falar, mas é sogra. Diz que a sogra fala, Show, levanta para ir para a igreja. Ele fala, não quero. Show, está na hora de ir para o culto, Show. Eu não quero. Por que eu tenho que levantar? Ela falou assim, porque você é o pastor da igreja, caramba. Tem que ir para o culto. Então, olha só, muitas vezes a gente é confrontado, é ruim, dizer, sai dessa cama, vai, cria coragem, vai ter garra, mas é isso que eu preciso para levantar e continuar a minha vida. Quem está me entendendo aqui, queridos? Amém? Olha só, então, muitas vezes o tapinha nas costas, ele massageia o meu ego. Eu devo elogiar as pessoas? Sim, diga assim, eu devo elogiar as pessoas. Mas você não precisa disso para você viver bem, gente. Olha só, veja comigo, também não coloquei no texto, porque quero que você veja quando dá uma folheada aqui na Bíblia comigo. Provérbios 12:1. Eu vou ler para você na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Provérbios 12:1. Isso aqui é muito forte. Estou falando sobre confrontação. Olha o que o texto salomônico diz. Aquele que quer aprender
gosta que lhe digam quando está errado. Que nem diz alguns pastores, é forte Brasil. Diga assim, é forte Brasil. Aquele que quer aprender, ele gosta, ele ama. Quando a pessoa fala o seguinte, tu tá errado, sujeito. Ele gosta. Olha só o tolo não gosta de ser corrigido. Meu irmão, se você esquecer tudo que eu falei na mensagem hoje, uma mensagem de 40 minutos, é muita coisa, esquece mesmo. Não esqueça só desse aqui, é um pedido, vou até me ajoelhar. É um pedido. Vá para sua casa hoje pensando assim, cara, quando alguém me repreende, qual é a minha resposta? Eu fico feliz, eu amo, ou eu fico revoltado? Se eu amo, eu vou crescer. A Bíblia, Provérbios 12, 1. Se eu não gosto, o texto está dizendo, ou versão pesada, diz que eu sou o quê? Um tolo. Diga assim, eu não sou tolo. Diga assim, eu amo ser confrontado pela palavra de Deus. Quarto ponto, o discipulado eficaz precisa de prestação de contas. Gente, nós não somos uma ilha. Eu tenho visto muitos homens, eu estou aqui no Nordeste já há 16 anos. Eu vim do Norte, o Norte é a mesma coisa daqui. Mas muitos homens casados falam o seguinte, olha, eu não tenho que prestar conta com ninguém. Eu saio de casa na hora que eu quero. Eu não falo para filho para onde eu vou. Eu sou de maior, eu não falo para mulher para onde eu vou. E essa visão machista de poder, de força, é simplesmente o quê? Uma asneira. Porque não sou uma ilha. Quando eu saio de casa, a minha mãe mora no mesmo condomínio que eu moro na Torre B, no Torre A. Às vezes eu falo para o Enzo, que tem 7 anos, Enzo, eu vou aqui na casa da vovó. Eu falo, porque eu tenho que prestar contas. Entenda, então olha só, nós não somos um quartel, um soldado sem quartel. Nós temos um quartel, nós temos um general. Nós precisamos entender a importância de quê, gente? Da prestação de contas. Veja comigo, por favor, Hebreus 4:3, a última parte, diz assim, a quem temos que prestar contas. Quem é esse a quem aqui? Deus. Então, um dia a Bíblia fala que todos nós estaremos diante de quem? De Cristo. Prestando o quê? Contas. E quando eu não chego lá, aqui é importante prestar contas. Isso aqui é muito forte porque eu conheço, irmãos, pessoas que estão desempregadas dentro da igreja, não aqui. De onde eu passei? Aqui é o 4º estado que eu estou passando, já passei por 3 estados. Nos 3 estados que eu passei, eu vi pessoas desempregadas porque não sabem, não conseguem estar debaixo de uma prestação de contas. Eu tenho que ser autônomo, porque não consigo ninguém mandando em mim. Isso não pode acontecer. É importante o quê? Prestação de contas. Isso aqui é tão forte, quando você vai, por exemplo, para Mateus capítulo 25, lê depois na sua casa, uma história muito clássica, Mateus 25, versículos 14 a 30, nós temos lá a parábola de quê? Dos talentos. Você sabe que aquele senhor, ele chama 3 sujeitos, não é isso? Quem lembra aqui? E um ele fala o seguinte, olha, vou te dar 5 talentos. Vou dar para você o segundo, 2 talentos. Terceiro, vem cá, terceiro, senta aqui. Vou te dar 1 talento. E a Bíblia diz que aquele senhor, ele viaja. Ele vai embora. Isso aqui, gente, é uma figura de linguagem. O Senhor, Jesus passou por aqui, já deu para a gente algumas incumbências. Ele está no céu agora, quem está me entendendo aqui? Mas a Bíblia diz que aquele senhor, ele volta depois. Nós estamos aguardando a segunda vinda de Cristo, amém ou não, gente? Diga assim, eu estou esperando. Aleluia. Então, aquele senhor, ele volta e ele faz o quê? Prestação de contas. 5, vem cá, como é que foi? 10, muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. 2, como é que foi? 2, o 2 está aqui. Como é que foi o 2? Muito bem, meu Senhor, está aqui. 4. Chama o último. E você, ele fala, meu Senhor, você é tão bravo, você é tão enfesado. Eu fiquei com medinho. E o que eu fiz? Eu peguei aquele talentinho seu. Eu sabia que você é tão severo. E eu escondi, eu guardei. Um ano aqui está aqui, ó. Os mesmos está aqui, o mesmo valor está aqui, ó. Pelo menos está tudo certinho. Você sabe que aquele senhor fala o seguinte, servo malvado. Você viu que os 2 reproduziram. Pelo menos seja inteligente e colocar meu dinheiro para poder render juros.
E só para você entender um pouquinho que a Bíblia, gente, existem várias perícopes, várias passagens que vão me levar a uma prestação de contas. Então, nós temos que aprender, não é que nós temos que mandar no outro, não. Mas nós temos que entender que existe uma prestação de contas. Eu costumo falar, e falo aqui de público aqui. Nós estamos aqui pastoreando, eu e minha esposa, a pastora Angélica, nos ajudando. Mas nessa igreja aqui, nós não mandamos nela. Nós costumamos falar que manda aqui o Espírito Santo, depois de nós, que tem mais influência do que nós. Temos o pastor Sandra, pastor Alba, lá de Fortaleza. Eles podem chegar aqui, eles podem mexer no que eles quiserem mexer. Se eles falarem o seguinte, Otis, você agora vai ficar sentado e vai ser outra pessoa, eles têm essa autoridade, porque nós temos uma prestação de contas. Da mesma forma, o pastor Eber, lá em São Paulo, chega aqui, que é o presidente nacional, ele pode mexer. Pastor Paulo Jeff, pastora Rebeca, pode mexer, porque nós temos debaixo dessa igreja, acima dessa igreja, uma liderança, nós temos o quê? Prestação de contas. Então entenda, a prestação de contas nunca é algo para te oprimir, para mandar em você, mas é para te ajudar a ser uma pessoa mais leve, mais abençoada e próspera em nome de Jesus. Amém, gente? Por último, para a gente finalizar, não estou terminando aí, mas a gente vai para o último ponto agora. O discipulado eficaz, ele precisa da ação poderosa do Espírito Santo. Irmãos, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mas com o pecado, essa imagem, ela foi o quê? Desfigurada, deturpada, desviada do propósito original de Deus. Só Deus pode restaurar. Ele nos conhece, Ele nos projetou. Não está também no telão, você pode talvez abrir sua Bíblia agora, João capítulo 15, versículo 5. João 15, 5 vai dizer que, porque sem mim, nada podereis o quê? Diga assim, sem mim, nada podereis fazer. Olha só, quando você discipula alguém, ou você pastoreia alguém, você lidera alguém, você tem que entender o seguinte, que é o Espírito Santo que transforma essa pessoa. Nós ensinamos, nós amamos, nós educamos na palavra, expomos a palavra, mas é Ele que faz esse processo de transformação. Então, para de querer vencer o pecado sozinho, para de querer dar volta por cima sozinho, pare de querer mudar as pessoas também. Sem mim nada podereis fazer. Os últimos 2 textos de hoje, veja no telão, esse eu quis colocar, Colossenses 1, 27. Paulo vai dizer aos Colossos que Cristo em vós é a esperança da glória. Diga assim, Cristo em mim é a esperança que o mundo precisa. Ele vai dizer também em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livre. Então, irmãos, o meu caráter precisa ser mudado, o seu caráter precisa ser mudado. Entenda algo crucial, que quem vai nos mudar é o Espírito Santo. Claro que eu preciso querer, e eu quero afirmar para você, você quer mudar. Só de você estar aqui nessa noite, você demonstra que você quer mudar. Diga assim, eu quero mudar. Agora, para a gente finalizar, Deus mudou o caráter de tantas pessoas. Deus nunca desistiu dessas pessoas. A gente vê na história da Bíblia, Ele disciplinou muitos. Ele fez isso, por exemplo, com Moisés. Pensa comigo. O cara saiu do Egito, 40 anos liderando uma gente rebelde, egocêntrica, desobediente. E Moisés erra, Deus confronta ele, fala o seguinte, Moisés, olha a terra que o pessoal vai entrar, mas você não vai entrar. Isso é confronto, gente. Porque eu mandei você falar a pedra, você bateu na pedra, você não vai entrar. Você vê, por exemplo, Deus confrontando Jacó. Você vê Deus confrontando Davi. Davi erra, se arrepende, a mulher engravida, jejua, esse menino está doente, confronta, o menino morreu. Você vê Deus confrontando Pedro, eu e você, mas Ele nos confronta, mas Ele não desiste de nós. Diga assim, Deus me confronta, mas Deus não desiste de mim. Irmãos, olha só, hoje no mundo corporativo, as pessoas amam pessoas que têm caráter. Eu estava conversando com uma empresária essa semana agora que passou, e ela demitiu 3 colaboradores da empresa dela. Ela está morando fora do país, ela falou comigo, está morando no Canadá,
Está vindo para cá agora na semana que vem, falou, Watson, eu quero reunir contigo. Eu demiti 3 e preciso de mais pessoas, porque essas pessoas não tinham caráter. Nem o mundo corporativo aceita pessoas sem caráter. Olha só. O reino de Deus precisa de homens e mulheres com caráter sendo transformado a cada dia. Diga assim comigo, caráter, melhor dizendo, diga assim, carisma sem caráter é catástrofe. Eu quero terminar contando uma historinha para você. E quem já fez o curso de paternidade comigo, daquele meu livro Paternidade, você já viu essa história, mas eu vou contar para quem não fez ainda. Diz que tinha a história de uma família de cristãos, evangélicos, crentes, e diz que essa família era o marido, a esposa e 3 filhos. E aí eles acharam um cachorrinho que estava perdido. Acharam e os filhinhos menores, ai papai, tão lindinho, vamos levar para casa. Leva para casa o cachorrinho. Quando chega em casa, passa-se um tempo, então a família pega amor por aquele animal. E aí o dono do animal, ela começa a anunciar, colocar nos portes, nos muros, a fotinha do cachorrinho, fala o seguinte, olha, quem achar eu pago tanto. E aí, até que alguém fala o seguinte, esse cachorrinho aqui está na rua tal, número tal. O telefone dessa pessoa é esse aqui. Ela liga para quem estava com o cachorro, aquela família de evangélicos. Fala o seguinte, olha, eu perdi minha cachorrinha dia tal e tal. E aí o dono, o pai de família, ele olha para os filhos brincando com o cachorrinho. Ele fala assim, puxa, não vou devolver esse cachorro. Ele fala o seguinte, me diga então qual é uma das características do cachorro. Então, que talvez não é o cachorro que tem aqui em casa, não. Aí a dona do outro lado fala assim, o seguinte, olha, ele é um cachorrinho preto e tem 3 pelinhos no rabo branco, raça tal. Então ele falou, vou ver aqui, então amanhã passa aqui tal hora para me entregar um cachorro. Se for exatamente como você está falando, eu vou te entregar o cachorro. E o pai desliga o telefone, aquele telefone ainda que ligava para casa, desliga o telefone, ele vê os filhos brincando com a cachorrinha. E aquele brinca e fala assim, agora o que eu faço? Bom, o combinado é que tem que ser exatamente como ela falou no telefone que era. O que ele faz? Só que enquanto ele falava, as crianças brincavam, as crianças ouviam. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para você. Quando eu fazia administração de empresa lá em Macapá, tinha um professor que falava o seguinte, cuidado que as paredes ouvem. Tá? Fecha aspas. Você vai entender depois isso aí. Então, os filhos estavam ouvindo ele falar o telefone e ele vai lá dentro, pega uma pizza e pega o rabinho do cachorro e tira as 3 pelinhos brancos. Pss, pss, pss. Pronto. Descaracterizei o que ela falou. No outro dia a mulher chega, bate na porta. Tudo bem, ele foi gentil. Olha, tá aqui, olha o cachorro. A raça que você falou é raça tal, realmente. Mas você disse, olha só, você disse que tinha 3 pelinhos brancos no rabo. Vamos olhar. E as crianças olhando. Não tem, a senhora falou, poxa, mas eu acho que é ela me conheceu. Não, mas eu não vou entregar porque tem tantos cachorros iguais. Então esse aqui não tem todas as características que você falou. E a mulher vai embora triste, sabendo que o cachorrinho era dela. Anos se passaram, aquele homem se tornou um grande homem de Deus. E ele estava pregando como eu estou pregando aqui agora. E de púlpito ele chora, ele fala o seguinte, naquele dia, eu ganhei o cachorrinho e eu perdi meus 3 filhos para o mundo. Nenhum dos filhos ficou na igreja. Porque o pai, de uma coisa tão simples, o pai falou o seguinte, olha, o meu caráter, eu ganho o cachorro e eu perco os filhos. Essa metáfora, eu quero que você leve para casa. Muitas vezes a gente quer ganhar algumas coisas tão simples, tão efêmeras, tão passageiras, tão sem significado. E a gente perde coisas tão nobres. Aquele pai agora estava desesperado, todos os filhos no mundo, pintando e bordando, porque o pai não teve um caráter nas coisas tão simples. Diga assim, eu declaro que eu sou uma pessoa de caráter. Fique em pé agora, por favor, quero orar com você.